Olá! No vídeo de hoje eu vou explicar aos senhores de forma breve por que a minha opinião a respeito de aborto é objetivamente correta. Então vamos nessa. Sem muita enrolação, considere se inscrever no canal, esse é o canal Economia de Verdade, eu me chamo Lúcius, coisas assim, enfim. Vamos começar. Esse assunto é bastante interessante e ele cria algumas discussões entre os libertários, porque alguns acreditam que aborto pode ser sim feito, outros acreditam que não pode ser feito e outros acreditam que pode ser feito em alguns casos e outros não. Eu sou do terceiro grupo. Só tem um caso em que aborto faz sentido, em que aborto é algo justo, em que aborto é algo que pode ser feito, quando a gravidez é de risco. Eu estou considerando que os senhores que estão assistindo esse vídeo tenham plenas noções do que são direitos naturais e tenham noções de ética argumentativa. Se os senhores não têm essa noção, recomendo assistirem vídeos anteriores desse canal que podem parecer mais didáticos aos senhores. Eu estou considerando que já o sabem para poder utilizar disso. Então, eu considero que os senhores já assistiram pelo menos o meu vídeo de a ética irrefutável de Hoppe, ou pelo menos estejam familiarizados com esse conceito de que existem 3 direitos naturais básicos, sendo esses direito ao seu próprio corpo, direito à propriedade e direito a livre contrato. Então, eu considero que os senhores já entendem isso e podem entrar nessa discussão de uma forma até que não descontextualizada. Então, considerando esses direitos como sendo os direitos básicos do ser humano, os direitos fundamentais, eu não gosto desse termo, então vou utilizar direitos naturais, porque eles são direitos que não são fundamentados por nenhuma moral subjetiva, mas sim pela natureza das coisas. Então, esses direitos são necessários para manter uma sociedade justa e para saber exatamente o que é certo e o que é errado. Então, vamos utilizá-los para essa investigação. A respeito de aborto, voltando ao que eu estava falando, o único caso em que aborto é considerado justo, é algo que pode ser feito sem estar violando direitos naturais de ninguém, é quando é uma gravidez de risco. É quando a mãe que está gerando aquela criança tem um grande risco associado a manter a gravidez, a parir essa criança. E quando isso acontece, não se pode obrigar a mãe a manter a criança, porque ao obrigar isso, você está violando os direitos naturais dela. Você não pode obrigar alguém a fazer algo que vá contra seus próprios direitos naturais. Então, a não ser que a mãe tenha assinado algum contrato em que ela disse que mesmo em caso de gravidez de risco ela não vai abortar, ela se abstém desse direito. Se você não tem um contrato nesse sentido, então você não tem o que fazer. A mãe pode sim abortar, mas em outros casos diversos ela não o pode. Por quê? Ao abortar, ela viola os direitos naturais da criança, que ainda não nasceu, mas que virá a nascer e virá a ter direitos naturais, porque ela virá a ter, porque essa criança, ela virá a ter direitos naturais, ela virá a poder argumentar e, portanto, exercer os 3 direitos naturais básicos. Então, abortar essa criança é violar o direito mais básico dela, que é o direito ao próprio corpo. Você não é dono do corpo da sua criança. E mesmo que muitos libertários falem que você pode fazer isso porque a criança ela é um invasor no seu corpo, ela está violando seu direito à propriedade, ou seu direito ao seu próprio corpo. Não, a criança não está violando seu direito ao seu próprio corpo, porque ela está dentro do seu corpo, mas ela é um corpo separado e ela não te obrigou a mantê-la e a tê-la. Então, ela não te obrigou necessariamente a concebê-la e ela não teve escolha. Ela é obrigada a estar ali enquanto ela não pode agir sozinha, enquanto ela não pode ser uma categoria esqueci o nome, uma categoria individual de ação. Ela não pode agir propriamente. Então, ela não escolheu estar ali e ela não escolheu invadir o seu corpo. Geralmente é a mãe e o pai que escolhem. Tem casos em que isso não acontece, mas isso não justifica que a criança deva ser destruída ou deva ser morta, ou que aquele ser é menos humano por ele ter sido concebido de uma forma não consensual ou algo nesse sentido. Então, isso pode parecer bastante frio para alguns espectadores, para algumas pessoas que ouvem isso, mas é a verdade. Você tem que ter o básico de consistência para poder formar opiniões minimamente fundamentadas. Você tem que ter consistência. Então, você tem que ter conceitos básicos
para dizer o que é certo e o que é errado. E eu estou utilizando aqui a ética argumentativa, porque é o conceito que me alcança e que pode definir com facilidade a maioria das questões. Então, a respeito de aborto, é isso. Não tem muito mais o que dizer. Esse vídeo vai ficar realmente mais curto. Se os senhores têm alguma dúvida, tem alguma coisa que querem comentar, podem comentar aí embaixo. Eu deixo meus comentários sempre sem restrições, sem censura. Você pode dizer o que você quiser. Se eu achar interessante seu comentário, eu faço um vídeo a respeito disso. Mas enfim, pro vídeo de hoje foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.